Você já se perguntou em algum momento por que um terreiro faz de um jeito uma coisa e por que o outro terreiro faz diferente? Você já se perguntou, já reparou essas diferenças entre os terreiros? Já? Vamos conversar sobre isso? Você sabe por que são diferentes? Vem comigo, vamos aprender. Olá meu irmão, olá minha irmã, meus queridos e minhas queridas, vocês estão bom, né? Porque eu estou sempre ótimo, graças a Deus. Por aqui, José João Neto, dirigente do terreiro de Umbanda Casa de Fé, levando para você um pouco mais de conhecimento umbandista de forma fácil, rápida, de aprendizado honesto, simples, para você colocar mais conhecimento na sua cachola. E hoje nós vamos falar de diferenças entre os terreiros de Umbanda. Por que terreiro 1 faz de tal maneira? Por que o terreiro 2 faz de maneira diferente? Por que existe essa diferença entre os terreiros de Umbanda? Mas antes de começar o nosso papo reto, o nosso papo legal, vamos lembrar você, meu querido, para você não assustar, que nós estamos num terreiro de Umbanda, nós não estamos num estúdio, então às vezes você vai escutar os cachorrinhos ali latindo, tá? Um portão batendo, é normal, tá bom? Não se assuste. E lembrar você também de ir lá no nosso Instagram, no nosso Facebook e seguir a gente, dá aquela moral pra gente, segue lá no Instagram, que é o @Nossa Casa de Fé, e o Facebook também é o @Nossa Casa de Fé. E se você está vendo esse vídeo e está gostando do conteúdo, não esquece de inscrever no canal, dá aquele joinha. Também deixa nos comentários se você tem alguma dúvida, se ficou alguma dúvida sobre esse tema, se você tem indicação de vídeo, se você quer fazer um comentário de elogio ou crítica, fique à vontade, os comentários estão aí para isso. Ah, e outra coisa, compartilha o vídeo com aquele seu amigo de fé, com aquele seu irmão de fé que precisa saber um pouco desse conteúdo. Então, sem enrolação, já chega de enrolação por aqui, vamos ao nosso assunto. Bom, vamos lá. Muita gente, quando começa a frequentar a Umbanda, né, muitos iniciantes, quando conhecem a Umbanda, às vezes falam assim: nossa, naquele terreiro só tem sessão uma vez por semana. Tem sessão, por exemplo, na quarta-feira. Mas eu estou tão ansioso de conhecer mais a Umbanda, porque eu fui lá e eu achei tão maravilhosa a Umbanda, que na segunda-feira eu quero ir na Umbanda. Então eu vou encontrar um terreiro para eu ir na segunda-feira, né? E na segunda-feira ele vai num terreiro, na quarta ele vai no outro, talvez na sexta vai em outro, né? E a pessoa, ela começa a reparar diferenças entre esse terreiro, né? Peraí, ali eles usam vela vermelha para algum, naquele terreiro eles usam azul escuro. Por que existe isso? Né? Por que existem essas diferenças entre os terreiros? E às vezes também irmãos de fé, né, membros de terreiros de Umbanda, que frequentam mais de uma casa e às vezes não sabem os motivos e as razões de uma casa fazer de uma maneira, de outra casa fazer de outra maneira. Às vezes vão achar que um terreiro faz certo, o outro terreiro faz errado, né? E aí eu já começo a conversar com vocês sobre isso. O que acontece? Não existe nesse meio termo, pessoal, o certo e o errado. Tá? Então nós não vamos falar que um está certo e o outro está errado. No final do vídeo eu explico isso melhor para você, tá? Mas vamos então falar das diferenças de terreiro, por que elas existem e quais são, né, as principais diferenças do terreiro. Para você entender um pouco melhor o que a gente está falando aqui agora, o que a gente vai começar a falar, é interessante você saber da história da Umbanda, tá? Você saber como que a Umbanda nasceu, por que a Umbanda ela é tão mestiça, por que a Umbanda tem influência de várias religiões. Se você não sabe da história da Umbanda, tem um vídeo no nosso canal aqui falando lá sobre a história da Umbanda, tá? É um dos primeiros vídeos aqui do canal. Se você estiver disponível e quiser assistir, vai lá, vai te ajudar um pouquinho a entender melhor. Mas se você já conhece um pouquinho a história da Umbanda, você vai saber muito bem que a Umbanda ela é muito mestiça. A Umbanda ela tem na sua raiz, ela tem pedaços, né, de várias, vamos dizer, traços, né, de várias religiões. Basicamente 4 religiões, que é o catolicismo, o espiritismo, o culto africano e o culto indígena, tá? E o que acontece? Cada casa ela pode ter ela pode ser puxada para um lado de tal religião. Por exemplo,
Uma casa que tem influência mais do catolicismo, ela vai ter mais rituais mais católicos, né? Obviamente. E vai ser muito diferente de uma casa, de um terreiro de Umbanda que tenha influência do culto africano, né? Então isso vai influenciar muito no modo que o trabalho da casa acontece. Tá? Muita coisa muda, né? Se na sua tradição, né, na tradição daquela casa, ela tem a tradição africana, ela vai utilizar mais os termos africanos, né? E se ela tem mais influência, por exemplo, do espiritismo, ela vai usar mais os termos do espiritismo. Ela pode usar um pouco do espiritismo, um pouco do catolicismo, um pouco do culto africano, um pouco do culto indígena? Pode, né? A Umbanda é livre para isso, mas isso vai influenciar muito, e muito mesmo, no jeito que a casa leva os seus trabalhos, tá? Não significa que um jeito está certo e o outro está errado, tá? É isso que é importante você saber. Então, o modo que aquele terreiro trabalha, né, os costumes que aquele terreiro tem, vão ser muito bem definidos com qual jeito, né, com qual religião aquele terreiro de Umbanda se sustenta mais, tá? Se baseia mais, tá bom? Então é interessante você entender isso. Porque às vezes você vai num terreiro de Umbanda que é muito influenciado pelo culto indígena, né? Então você vai ver muita utilização de ervas, muitos enfeites, né, com plantas, com ervas, e às vezes você vai no outro terreiro que é mais influenciado pelo espiritismo e você não vai ver nada disso, né? Você vai ver mais mesa branca, você vai ver mais tranquilidade, não tem muito barulho, entendeu? São modos totalmente diferentes. Por isso também que a gente às vezes fala que a pessoa se encontra em determinado terreiro de Umbanda, né? Uma pessoa mais calma num terreiro mais calmo, uma pessoa mais agitada num terreiro mais agitado. Então, vamos lembrar sempre que a Umbanda é uma religião mestiça, tá? Assim como nós todos brasileiros somos, tá bom? Um outro motivo, né, uma outra razão para que a Umbanda seja tão variada, que exista tantas diferenças entre os terreiros de Umbanda, são as regiões do Brasil. O Brasil é imenso. Então a gente tem que entender que a Umbanda que é praticada no norte do Brasil é diferente da Umbanda que é praticada no sul, principalmente pelos seus costumes, os costumes regionais, né? Então o modo regional, isso também vai moldar a Umbanda, tá? Isso também vai influenciar muito no modo que o terreiro de Umbanda leva os seus trabalhos, né, a sua missão. Por que isso vai mudar tanto? Principalmente vai mudar pelo vocabulário, né? O Brasil é muito grande, todos nós falamos português, só que tem lugar do Brasil que se fala mexerica, tem lugar do Brasil que se fala bergamota e tem lugar no Brasil que se fala tangerina. E aí? Se uma mexerica, né, uma tangerina e uma bergamota são a mesma coisa, quem dirá, né, imagine só as palavras e o vocabulário da Umbanda dentro do terreiro vai mudar muito, né? Então, às vezes, pode acontecer de você viajar ao Brasil e ver uma Umbanda diferente no norte, de uma Umbanda diferente no sul, diferente do centro-oeste. Então, existe essa diferença por causa da região do Brasil, do costume local, tá? E às vezes, por exemplo, o dirigente do terreiro é do Nordeste, veio para o Sul, né? É do Sul, foi para o Norte, então pode sim, ele vai moldar, né? O dirigente do terreiro vai moldar a casa dele, o terreiro que ele dirige, do modo dele, então isso pode sim afetar os costumes daquele terreiro de Umbanda, tá? Mais uma vez, não significa que está certo ou que está errado, significa apenas que é diferente. Um outro fator, uma outra razão que vai mudar muito o costume, né, o modo com que o terreiro de Umbanda trabalha, são as suas tradições. Nós sabemos que tem muitos terreiros novos, né, no Brasil inteiro, novos dirigentes, às vezes muda a direção do terreiro, às vezes o terreiro de Umbanda muda de local, né, então vai criando ali um terreiro novo, vamos dizer assim, mas também tem terreiros muito antigos no Brasil. Tem terreiros, né, que são tradicionais no Brasil inteiro, né? Então, a tradição daquele terreiro vai influenciar muito no modo de trabalho daquele local, tá? Por exemplo, um terreiro que tem tradição de não usar guias de pescoço, talvez pode até mudar a direção do terreiro, mas se os antigos faziam daquele modo, os novos querem manter a tradição, mantém a tradição, tá? Então, às vezes, os pontos cantados no terreiro vão mudar de acordo com a tradição. Às vezes, o ritual, as orações que se fazem no início da sessão podem ser alteradas de acordo com a tradição, tá? Então, às vezes, por exemplo, um terreiro que começou agora,
ele começa a fazer do modo novo, né? Ele pode fazer do seu jeitinho, do modo que ele quiser ali, que o dirigente definir, né? Mas o antigo terreiro pode sim, o novo terreiro que tem antigas tradições, podem sim trazer suas tradições antigas para hoje, tá? Então, às vezes você vai ver um terreiro, por exemplo, nossa, esse terreiro aqui tem tradições mais modernas. Opa, peraí, esse terreiro aqui tem tradições mais antigas. Né? Então pode sim mudar, a raiz do terreiro pode sim mudar o seu método de trabalho, tá? Então às vezes você vai perceber assim, nossa, mas isso aí é tão antiquado, né? Uma atitude, um modo de levar essa Umbanda tão antiquado, mas o terreiro continua levando porque é tradicional ali naquele terreiro, tá? Então, e você tem que respeitar essa tradição, tá bom? Vamos respeitar os nossos antepassados, os nossos antigos professores de Umbanda. Talvez muitos faleceram, talvez muitos ainda estão vivos, mas não estão vivos, né? Mas não estão mais trabalhando. Nós temos sim que respeitar os nossos professores, respeitar os nossos mais velhos dentro da Umbanda e respeitar as tradições antigas também. Você quer mais um motivo para os costumes dos terreiros serem diferentes? Vou te dar mais um motivo para que essa mudança, para que essa diferença exista. Existe uma coisa no nosso mundo que se chama realidade, né? E a realidade de uma pessoa para outra muda muito. Imagina de um local, de uma estrutura física para outra, né? Tem terreiros que vivem determinada realidade, né? Terreiros que têm uma determinada realidade. E tem terreiros que a realidade é totalmente diferente, tá? Então, às vezes você vai frequentar um terreiro que eles vão falar para você assim, ó, firmeza de portão, vela lá no portão do terreiro tem que ser firmada à esquerda. Só que você vai num outro terreiro que está firmado do lado direito. Por que às vezes? Porque talvez do lado esquerdo do portão tem uma baita de uma planta lá que não permite que você coloque lá uma vela. Então, a realidade daquele terreiro muda, né? Você tem que se adaptar à realidade do terreiro. Tem terreiro, por exemplo, que fala assim, ó, o congá está ali, o altar está ali. Os atabaques têm que ficar à esquerda do congá. Mas não tem espaço à esquerda do congá, então aquele terreiro utiliza na sua realidade, coloca os atabaques à direita, né? Então a realidade física daquele terreiro vai alterar muito o modo de trabalho daquele local. Tá? Tem, por exemplo, nós temos a tradição que no nosso terreiro de Umbanda tem que ter um cruzeiro, né? Tem um cruzeiro das almas. Nós temos espaço para isso e nós temos aqui, fica logo aqui atrás, não sei se dá para vocês verem, ó, mas está ali o nosso cruzeiro, né? Tem terreiros que não tem espaço para ter um cruzeiro das almas, né? Tem terreiros que não tem espaço para ter uma tronqueira, então vai ter ali só um cantinho reservado para as firmezas da esquerda. Tem terreiros que não vai ter espaço para um grande congá, então tá ali um altar pequenininho. A realidade física do local vai definir muito o modo de trabalho daquele terreiro, tá? E não significa que um é melhor do que o outro, que um é pior do que o outro. A estrutura física vai sim mudar a realidade daquele terreiro, né? Às vezes uma coisa que vai ser feita de um jeito vai ter que ser feita de outra, mas isso não vai definir a força energética daquele terreiro, tá bom? Repito para vocês, um terreiro de Umbanda pequeno, com a estrutura pequena, com muita fé e muito amor, vai ter muito mais força espiritual, uma energia muito melhor do que um terreiro grande, imenso, que cabe muitas pessoas lá dentro, que é imenso mesmo, mas que não tem fé, não tem amor na missão, às vezes trabalha por trabalhar, tá? Então, valorizem muito a energia do local, esqueçam um pouco a realidade física do local. Lógico, um terreiro de Umbanda, ele tem que ser um ambiente agradável, limpo, né, com estrutura legal. A gente sempre luta para manter o nosso terreiro assim como os nossos lares, né, bem aconchegante, bem legal, mas muitos terreiros de Umbanda não têm condição financeira nem para se manter erguidos. Imagine só, né, fazer grandes reformas, etc. Então, respeite isso também. Tá bom? Então você já está entendendo o porquê que existe tanta diferença entre um terreiro e outro, né? De acordo com a sua religião base, de acordo com as suas tradições, a realidade física, né? Muita coisa altera aí o modo de um terreiro existir, de um terreiro trabalhar e o outro trabalhar de forma diferente. Mas o que não pode mudar de um terreiro para o outro? Tem coisa que não pode mudar, tá? Tem coisa que é
lei, é fundamento na Umbanda e não pode mudar de terreiro para terreiro de modo nenhum. E o que não pode mudar dentro do terreiro são os seus fundamentos, as suas leis, a lei da Umbanda. João, leis da Umbanda, fundamentos da Umbanda, isso não pode mudar, não pode de maneira alguma. Quais são esses fundamentos? Vamos falar só um pouquinho agora sobre esses fundamentos que não podem ser mudados e você vai estudar mais os fundamentos depois, combinado? Um dos fundamentos que não pode alterar, não pode mudar de um terreiro de Umbanda para o outro. Umbanda é caritativa, Umbanda não cobra por nenhum atendimento. Tá? Então, o terreiro de Umbanda, seja lá no norte do Brasil, seja no sul, seja no leste, no oeste, que seja, ele não pode cobrar por nenhum atendimento. João, mas tem um terreiro de Umbanda aqui na minha cidade que cobra pelos atendimentos, cobra R$30 por cada passe. Foge, não é Umbanda. Tá? Tem muita gente que é enganadora dentro da Umbanda, tem muita gente que coloca uma plaquinha lá na rua, lá na porta da casa da pessoa, terreiro de Umbanda, mas não é Umbanda, tá? Umbanda não cobra por nenhum atendimento, a Umbanda ela é caritativa, beleza? Outra coisa que não muda, até a Umbanda usa branco, a Umbanda ela veste o branco. Tá? Ela veste o branco, ela veste roupas claras, porque isso mostra a nossa limpeza, né? Simboliza a nossa limpeza espiritual, a limpeza da nossa roupa, a limpeza espiritual. Tá? Então a Umbanda ela tem que usar roupa branca ou roupas claras. Um outro fundamento que não pode mudar de casa para casa é o fundamento que a Umbanda existe para todos os espíritos. A Umbanda existe para dar voz a todos os espíritos e a todas as pessoas. Tá? Um terreiro de Umbanda não pode ser racista. Ele não pode ignorar, por exemplo, aqui não queremos negros, aqui não queremos branquelos. Não, isso não existe. O terreiro de Umbanda está aberto para todas as pessoas. Tá? Não pode existir preconceito dentro do terreiro de Umbanda. Nós não aceitamos gays. Não, isso não existe, tá? É um fundamento da Umbanda. A Umbanda existe para receber todo e qualquer espírito e toda e qualquer pessoa, tá bom? Então, se você chegou no terreiro de Umbanda e você viu que ele bloqueou a entrada de alguém pela sua opção sexual ou pela sua cor, que seja, qualquer coisa que seja, se existiu bloqueio, desconfie daquele terreiro de Umbanda, tá? Então, não são só esses 3 fundamentos, tem vários outros fundamentos que não podem mudar de terreiro de Umbanda para terreiro de Umbanda, tá, pessoal? Eu peço a vocês que estudem um pouco mais os fundamentos, estudem todos os fundamentos da Umbanda, isso vai ajudar você também a se tornar um ser mais sábio, tá bom? E como eu falei no começo do vídeo, tem muito membro, né, da Umbanda que quer ir num terreiro, que quer ir em outro. Gente, vocês podem ficar à vontade, pelo menos aqui no nosso terreiro, nós damos total liberdade para que os membros da nossa casa frequentem outros terreiros, seja para tomar passe, seja para trabalhar, tá? Primeiramente, você tem que consultar isso com o dirigente do seu terreiro. O dirigente do seu terreiro permite que você vá em outros terreiros? Permite, então beleza. Não permite? Então não vá. Tá? Você tem que estar de acordo. Se você participa de um terreiro de Umbanda, você tem que estar sempre de acordo com as leis, com as normas daquele terreiro de Umbanda, tá bom? Lembrando a vocês que médiuns em desenvolvimento é sempre bom não misturar a energia de um terreiro com o outro. Se você está em desenvolvimento em um terreiro de Umbanda, evite frequentar outros terreiros de Umbanda durante o processo do seu desenvolvimento mediúnico, tá? Isso vai ajudar muito a você não misturar as energias que estão chegando em você, tá? Às vezes você vai frequentar um terreiro e ele tem determinada energia, aquela energia daquele local vai mexer com você. Aí você vai no terreiro que você frequenta para o desenvolvimento mediúnico e está tudo bagunçado, tudo misturado. Então, pelo menos durante o tempo que você estiver participando, você estiver no desenvolvimento mediúnico, evite, né? Ou de preferência não vá em outro terreiro de Umbanda, tá? Dê um prazinho ali, acalma aí a sua ansiedade, né? Até você se acostumar mais com o desenvolvimento mediúnico, até os guias demonstrarem mais energia a você, para depois, quando você já estiver acostumado com as energias, você frequentar outros terreiros de Umbanda, tá bom? É a minha dica para você, é o que eu pratico aqui no terreiro de Umbanda Casa de Fé, é o que eu acho que é o correto de ser aplicado, tá? E é o que eu repasso para
todos vocês, meus amigos e meus irmãos de fé. Então, meu querido e minha querida, eu espero que você tenha absorvido um pouco mais de conhecimento para se tornar uma pessoa mais sábia. Gostou do conteúdo? Compartilhe com aquele amigo de fé, com aquele irmão de fé que precisa saber um pouco mais desse conhecimento. Tá gostando? Dá um joinha aí no nosso canal, não esquece de se inscrever no nosso canal e de ir lá no Instagram e no Facebook e seguir a gente lá. Fique esperto, meu querido, aqui a gente distribui conhecimento para fazer você um pouco mais sábio, com mais conhecimento na cachola. Fiquem com Deus, até a próxima, eu fico por aqui e até mais. Tchau, tchau.